Galera, depois de tantos rumores, finalmente estamos vendo a chegada dos Ryzen 9000, tá? Agora é oficial, tá rolando a Computex e num evento antes, né, de startar a Computex, a AMD já foi lá e fez o seu próprio evento de lançamento em Taiwan. E o lançamento tão esperado dos Ryzen 9000, que vocês estão vendo aqui na tela, coloquei para vocês os slides aí, aconteceu. Coisas importantes que nós precisamos saber aí sobre esses processadores, a gente vai comentar nesse vídeo aqui. Uma coisa que eu posso adiantar para vocês é, a AMD deu aula, na minha visão deu aula. Ela já estava dando aula de como fazer um bom processador, mas agora ela realmente ali colocou o chapéuzinho e pegou o diploma. E vocês vão entender o porquê. Então já quero contar com o seu like aí nesse vídeo, deixe seu likezão aí, se inscreve no canal da Pichau e comenta lá embaixo, antes de você sair desse vídeo, o que você achou desses novos processadores e quais são as expectativas para eles, tá bom? Vamos para a tela agora para os slides de lançamento. Temos aqui o Ryzen 9000 Series, tá? Já era esperado, né? A AMD lançou o 7000 no M5, aí ela foi lá e lançou o 8000, são as versões G e F, né? Basicamente de processadores, que não tem muita novidade em cima dos Ryzen 7000 convencionais, a não ser o Video Onboard e a falta do Video Onboard em alguns processadores, né? E nós temos também agora o Ryzen 9000, que aí sim é um processador renovado, a gente tá falando de Zen 5, galera. Agora sim nós temos Zen 5 chegando aí pro PC, tá bom? O nome da arquitetura basicamente, né, é a Granite Bridge, tá? Tá ali para vocês ali em cima. Novidades principais, plataforma M5, PC Express 5.0 e DDR5. Quando chega aqui nas especificações, vocês podem ver que o meu slide tá rabiscado. Por quê? Porque eu comecei, né, hoje de manhã, foi de noite que eles liberaram isso aí. Eu cheguei a assistir a live, eu tava assistindo o Peperaio transmitindo a live ali, só que eu tô gripado, tô tomando remédio, tá? Bastante coisa aí. Então acabei que ontem eu falei, eu não vou gravar um shorts hoje, porque eu vou tentar dormir um pouquinho mais cedo, tomar uns remédios pra ver se eu acordo melhor. E funcionou, tô melhor hoje. Então aí nós temos slides de especificações, eu só rabisquei algumas informações pra ficar na minha cabeça, pra me lembrar hoje. E as principais informações são as principais diferenças que nós temos para a geração anterior. Nós temos basicamente um Ryzen 5, que é o 9600X, um Ryzen 7, que é o 9700X, nós temos um Ryzen 9 9900X aqui, e nós temos o Ryzen 9 9950X. O que não mudou? Se você olhar aqui, não mudou o cache desses processadores e não mudou a contagem de núcleos e threads. Aí já vem um ponto interessante. A AMD não mudou a contagem de núcleos e threads ainda. Então nós temos processadores exatamente com os mesmos núcleos e exatamente com os mesmos threads das gerações anteriores. Ryzen 5 9600X, 6 núcleos, 12 threads, assim como o 7600X, 5.4 GHz, tá? É o clock que ele tem agora. Então a gente teve aumento de 100 MHz apenas. É um pequeno totalzinho ali que o próprio Precision Boost Overdrive já poderia fazer. Grande diferença, tá aqui, ó, 105 watts ele tinha antes e agora ele caiu para 65 watts, mostrando que a tecnologia avançou, ele ficou mais eficiente e tá dissipando menos, tá? Então ele vai dissipar menos calor, vai ter um consumo menor. Ah, Júnior, mas ele vai dissipar menos calor, vai ter menos performance, igual a Intel lançou a BIOS agora lá, obrigando lá e vai baixar o desempenho de 14.900K? Não, nada disso, tá? Esse processador aqui, ele tem maior IPC. Ele é mais forte do que o 7600X pelos slides aqui da AMD, porém ele conseguiu reduzir consumo. A gente vai ver a performance já um pouquinho mais pra frente. Vamos ter a especificação. Ryzen 7 9700X, são 8 núcleos e 16 threads, assim como o 7700X, mantém a mesma coisa, aumentou 100 MHz no boost, agora é 5.5 GHz, cache mantém a mesma coisa, TDP também, de 105 watts baixou para 65 watts, ou seja, exige menos da placa-mãe, exige menos do VRM, não exige sistemas de dissipação tão parrudos. Cara, com 65 watts de TDP é a mesma coisa com 7600, normal, 100X. O que empurra isso aí? Você pode colocar qualquer water cooler de 240 dos baratinhos que vai levar com temperatura muito boa. São processadores que vão ser bem frios, tá? Ryzen 9 9900X, 12 núcleos, 24 threads, 5.6 GHz no boost. E aqui tem um detalhe, tá? Esse processador, ele tinha 170 watts antigamente, que era o 7900X. Agora ele baixou para 120, cara, que é praticamente o que a gente tinha aqui no Ryzen 5. Lembra que era 105? Baixou para 120 ali, agora de 170 para 120. É praticamente a mesma coisa de TDP de dissipação que a gente tinha no Ryzen 5. Olha a AMD avançando, tá? Esse Ryzen 9 9900X, eu vou demorar para pegar a nomenclatura ainda e ficar gravado na cabeça, mas entendam, quando eu confundir, entendam o que é, tá? Baixou de 170 para 120. Então ele não teve alterações nos núcleos, cache e nem clock, porém ele baixou e muito
o consumo e o TDP. É bizarro, né, galera? Realmente deu uma eficiência bem interessante. Um que não alterou nada foi o 9950X, que é o Ryzen 9 mais top. Ele continua com 16 núcleos, 32 threads, continua com 5.7 GHz no boost, continua com o cache de 80 MB e continua com o TDP de 170 watts. Então ele continua com as mesmas especificações da geração 7000. E logo abaixo do slide ali nós temos a data de lançamento, o mês, na verdade, né? Mês de julho de 2024, ou seja, mês que vem. Hoje já é dia 3, tá? Então, mês que vem nós vamos ter esse processador. Eu não estou com ele aqui ainda, mas eu sei que muito em breve eu vou estar, tá? Então, provavelmente ali pelo dia 10, no dia 15 mais ou menos, provavelmente já vai chegar esses processadores para mim. Eu já vou começar a fazer os testes, porque no mês que vem a gente vai ter o lançamento deles ali, a gente vai poder mostrar a performance. Vocês podem ver um comparativo direto do Ryzen 9 9950X com o 14900K. Ambos têm a mesma contagem de núcleos, mesmas contagens de threads, tá bom? Aqui nós temos um cenário de game, numa média, se a gente colocar aqui uma reguinha aqui, ó, ficaria na casa do quê? 13, 15% de diferença em jogos, mais ou menos, seria isso aí. Tem jogos que dá menos 4, tem jogos que dá 23, então fica variando ali. Eu chutaria algo na casa de 13 a 15, se a gente colocar a régua aqui, né? Talvez com mais jogos fique mais chapado ainda a diferença, né? Ficaria na casa dos 12, 10% ali. Algo nessa faixa, que já é um ganho interessante, se você considerar que a gente não aumentou clock, não aumentou núcleo, não aumentou thread, não aumentou cache, a gente não aumentou nada, cara. A gente basicamente melhorou o IPC do processador, sem alterar nenhuma das suas especificações. Ele continua com todas as especificações que ele tinha antes, porém, trabalhando numa tecnologia mais recente, com aprimoramento de IPC. O IPC fez ele simplesmente ganhar numa média 10, 15% a mais de performance em jogos. Quando a gente fala de produtividade, aí esse IPC, ó, aí ele canta bonito, tá? A gente tá vendo aqui alguns exemplos, Cinebench, Blender, Puppet System, né, que é o benchmark do Photoshop lá, que eles têm de uma integradora americana lá. Aqui a gente mostra diferenças grandes, ó. Photoshop mais 10, Cinebench mais 21%, Render Break para fazer a conversão de arquivos de vídeo, 55% a mais de performance. No Blender, 56% de performance contra um 14900K. Óbvio, pessoal, vamos levar isso aqui em consideração que 14900K daqui a pouquinho saiu também de geração. A gente tem que ver qual que vai ser a resposta da Intel, tá? Então não coloquem isso aqui também num pedestal intocável. Calma, tá? A gente tem que ver qual que vai ser o passo da Intel. A Intel vai lançar os Core Ultra, né? Na verdade agora não é mais Core Ultra, né? Não tem mais o Intel Core. Agora é só Intel Ultra 9, Intel Ultra 7, pelos rumores ali, né? Então vai ser isso aí, basicamente. A gente vai ter que ver qual que vai ser a resposta também. O que a gente tá vendo aqui não mudou especificações basicamente nenhumas e conseguiu aumentar muito a performance. Isso é bem positivo. Agora eu pego aqui, ó, um gráfico que foi feito lá pelo PC Facts, tá? Inclusive acesse o canal do Marcos, tá aqui embaixo, ó, o canal PC Facts, que é um excelente canal, e ele fez alguns gráficos bem interessantes de comparativo aqui, utilizando alguns resultados, né, do TechSpot, né, e junto com os resultados que a AMD lançou ali, ele compilou em alguns gráficos que eu acho muito importante mostrar para vocês. Vendo a performance ali do 14900K, que é 2217, e falando que ele conseguiu ter, né, o Ryzen 9 9950X 21% mais performance que ele, a gente tá falando de 2682 pontos. Sabendo disso, o Marcos foi lá e jogou dentro de um outro gráfico aqui, ó, performance em Cinebench. Ele, com essa performance em Cinebench, ele seria, comparado com os processadores atuais, intocável, basicamente. Antes, o 7950X, olha ele aqui, ó, era 2187 pontos, que empatava com o 14900K, praticamente empatava. Dá pra dizer que os dois eram a mesma coisa, correto? Agora a gente realmente descolou, tá falando de 21% à frente, tá? Olhem, tem gerações aí que lançam de processadores que aumenta tipo 10%, 5%. Aqui a gente tá falando de 21% numa aplicação já. É coisa, hein? E isso de aumento de performance, e o incrível desse aumento de performance, pessoal, é que ele não vai impactar somente o high-end, não vai impactar somente o 9950X, ele vai impactar o 9600X, porque foi ganho de IPC, não é um ganho de clock, de núcleo, de thread, é IPC, ou seja, a arquitetura está com IPC mais alto. Isso vai favorecer o Ryzen 5, o Ryzen 7, o Ryzen 9 e o outro Ryzen 9 também, tá? Então, por exemplo, o 9600X, ele entregaria uma performance em renderização superior ao 7700X, que tem mais núcleos e mais threads do que ele. Então ele deu um avanço ali. Se a gente pegar, por exemplo, o 9990X, que tem 24 threads, ele conseguiria entregar muito mais performance do que um 13700K e praticamente empataria com o 14700K, que é o i7 da atual geração. Detalhe, o 14700K, ele tem 28 threads contra 24 da AMD. Teve um avanço, né?
praticamente encostou num processador de mais núcleos e mais threads. A mesma coisa que aconteceu aqui, ó, quando a gente fala do 9900X, com seus 12 threads encostando em processadores de 16 threads. Mais uma vez, o compilado do gráfico é do Marcos do PC Facts lá, tá bom? Aqui nós temos aqui o ganho de IPC, ó, ele fala que o Zen 5 de maneira geral, né, teve um ganho ali de 16% em IPC, e aqui ele mostra, né, o gráfico ali mostrando em diferentes aplicações para vocês, algumas são jogos, outras são benchmarks sintéticos para mostrar para vocês, em alguns casos até 35%, é coisas absurdas realmente. Teve ganhos expressivos ali. E aqui vem um outro gráfico para complementar do Marcos lá, que é o gráfico do Blender, tá? O gráfico do Blender, utilizando os dados do TechSpot mais o lançamento da AMD ali que eles, no Keynote que eles divulgaram, nós temos no Blender um ganho incrível do 9950X, 408 pontos. Cara, olha isso. Olha onde tá o Core i9 aqui, 14.900K. Olha isso. Bizarro, né, pessoal? É uma diferença realmente incrível. É gigantesco. Olha o 9600K aqui, ó. Tá vendo? 9600X, né, que é o Ryzen 5. Batendo no 14.600K, que tem quantos threads? Ele tem 20 threads, se eu não me engano, né? Cara, 20 threads basicamente empatando com um processador de 12 threads. Realmente aqui foi uma performance bem descolada, tá? No Photoshop também, tá? Todos os Ryzen ali, ó, 9000, basicamente acima da geração 14.000 da Intel e também, obviamente, dos Ryzen 7000. Diferenças realmente muito expressivas. E aqui vem o ponto, pessoal, que é mais importante. A gente ganhou performance, ganhou, mas a gente melhorou a eficiência do processador. Você viu aquele 9600K ali? Ele tá com 65 watts de TDP. Era 105 antes. Então você não precisa de um water cooler parrudo, você não precisa de uma placa-mãe ultra poderosa de VRM, você entende que você não vai precisar gastar R$ 2.500 numa placa-mãe, porque uma placa-mãe de R$ 800, de R$ 600, de R$ 700 já vai dar suporte a um processador que vai botar você na performance lá em cima. É sobre isso, entendeu? Você vai poder colocar um water cooler de R$ 260, R$ 300, não vai precisar gastar tanto. Às vezes um air cooler muito bom já vai ser o suficiente. Mais uma vez eu coloco aqui, porque eu tenho certeza que vai vir alguém comentar que isso aqui é com base no que nós temos agora de informação. A 14ª geração tá indo embora. Vai chegar a nova geração da Intel. Quando chegar a nova geração da Intel, a gente vai ver qual que vai ser a resposta deles. Se vai ser o suficiente, se não vai, e como que vai ser. Atualmente, na geração 14, nós vimos o quê? Aumento de clock, aumento de consumo, aumento de núcleos e threads. A AMD não precisou fazer nenhum desses três. Não precisou fazer nenhum desses três. Eu espero que essa nova série da Intel consiga fazer a mesma coisa, tá? Não precisa aumentar núcleos e threads, não precisa aumentar clock, não precisa aumentar consumo e temperatura para conseguir entregar ganhos expressivos, como a gente tá vendo aqui a AMD fazer. Isso sim, na minha visão, é um ganho geracional. Você melhorou, você aprimorou a litografia do processador. Você manteve as specs aumentando a performance. Significa que se depois você quiser aumentar as specs, você vai elevar mais ainda o nível de performance desses processadores. Junto, né, com esses processadores, nós tivemos aí o lançamento também do novo chipset X870 e X870E, tá? Falando basicamente ali que é Full USB 4.0, geração 5 ali de PCI Express nos dois chipsets, do AMD Expo, tá? Aprimorado ali com suporte a memórias RAM em todas essas placas-mães. Vai vir provavelmente mais caro do que as placas-mães atuais que nós temos no mercado, até dar aquela estabilizada, não significa que você precisa dessas placas-mães, tá? Se essas tecnologias aqui não vão fazer diferença para você agora, você pode simplesmente pegar a X670, a B650, que todas essas placas-mães vão dar suporte, tá? O próprio line-up da AMD aqui, ele mostra aqui, ó, o AM4 ele está sendo esticado, né, com o Cache 3D até 2025, ou seja, até ano que vem. Até ano que vem o AM4 ainda vai ter vida. E aqui ele mostra um pouquinho da longevidade que o AM5 tem de previsão atualmente. Atualmente por quê? Porque quando o AM4 mostrava os slides, ele mostrava até 2021, depois foi até 22, depois foi até 23, depois 24 e agora estamos em 2025 já. Estamos, né, em 2025. Então pode ser que o AM5 ele seja mais ou menos a mesma coisa. Tanto é que eles falam aqui, ó, 2027 mais. Ou seja, a previsão é de ser 2027 no mínimo. É dali pra frente que vai ser o suporte do AM5. Então quem pegar uma placa-mãe agora para esses processadores vai ter um suporte por pelo menos aí 5, 6 anos, facilmente contando aqui para vocês. Não foi só de AM5 que nós tivemos lançamentos. A AMD acabou de lançar talvez o que pode ser o último suspiro e a ferramenta final dela pro AM4, que seria o lançamento do Ryzen 9 5900 XT, que ele ainda tem 24 threads, como na geração anterior, e também o Ryzen 7 5800 XT, que também tem os seus 16 threads, como na geração anterior. Porém, esses processadores tiveram ganhos de clock, de performance ali, que podem fazer uma diferença ali pra galera que tá procurando mid, etc. Mid pra high, né? Porque esses processadores são muito bons ainda, mas são excelentes opções para competir justamente com quem eles compararam aqui, né? Com a Intel. A gente sabe que o 3600K é um ótimo processador, a gente recomenda ele direto. Aqui a gente tá falando de processador que vai entregar a mesma performance, talvez um golinho a mais em alguns casos ali, do que o 13600KF, do que o 13700K também, tá bom? Então são ganhos pequenas otimizações
otimizações de geração, como foi na geração 3000, que podem dar uma sobrevida. Ponto interessante, eles são relativamente mais baratos do que os Ryzen 9 5900X que tem no mercado, do que os 5800X que tem no mercado atualmente. Com isso, eu acho que a gente conseguiu abordar os principais pontos envolvendo PC Gaming de maneira geral nesse lançamento da AMD. Teve mais coisa? Teve uma parte inteira da apresentação deles que foi de inteligência artificial, e eu posso resumir os ganhos aqui para vocês em basicamente eles conseguiram aumentar a performance e inteligência artificial nesses processadores com núcleos dedicados para fazer a IA, sem depender de GPU, sem depender de núcleos de CPU, no nível suficiente para o Windows Copilot conseguir rodar sem precisar utilizar performance de outras áreas, utilizando somente a NPU, somente o núcleo de inteligência artificial. E esses processadores vão estar disponíveis para gaming, para performance, para usuário comum e tudo mais, com muita eficiência. Então são ganhos expressivos. Não vou comentar muito ainda para vocês, porque eu quero ver aplicações práticas da onde a gente pode mostrar e testar isso ainda para vocês de maneira mais ampla. Por enquanto a gente tem só meio que informações. Tem que esperar vir o Windows Copilot, tem que esperar vir aplicações utilizando isso pesadamente, para a gente poder ter níveis de performance, comparar inclusive com a Intel, que também teve diferenciais ali trazendo para a inteligência artificial, beleza? Então é isso, pessoal. Não quero me estender muito aqui, só queria mostrar para vocês os novos lançamentos da AMD, tá? Provavelmente nesse mês vou estar recebendo esses processadores para testar e a gente vai poder mostrar na prática qual o nível de performance dele. O que eu posso garantir para vocês é, tá mais frio, tá mais interessante nível de performance, não mudou muitas especificações, mas estão mais fortes esses processadores. Só benefícios aí pra gente, né? O preço, provavelmente o lançamento vem um pouquinho mais caro, depois estabiliza, coisa padrão que acontece em qualquer lançamento, né? Mas vamos ver aí como é que vai chegar, vai que surpreende a gente, beleza? Muito obrigado a você que assistiu até aqui, não esqueça de comentar lá embaixo o que você achou desses processadores e o que você espera também da Intel. Qual que vai ser a resposta da Intel? Será que vai bater esses processadores? Comenta lá embaixo que eu quero ver a tua opinião, tá bom? Um abração e nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima!